Em primeiro lugar, né, eu quero agradecer a presença de vocês todos aqui. Eu pedi para que vocês viessem, para a gente poder conversar a respeito de uma notícia que está rodando aí, uma notícia falsa, um fake news, que diz que a Justiça mandou, pelo menos foi a notícia do jeito que eu li, que eu devolvesse 9 milhões de reais para a Prefeitura. Não é isso? Foi isso que rodou aí a notícia? Então, eu quero ler para vocês uma nota aqui e uma lei. Imprensa Oficial da Cidade de Taboão da Serra, segunda edição, número 466, ano 7, Cidade de Taboão da Serra, Prefeito Fernando Fernandes, 8 de março de 2013. Lei número 2157/2013. Iniciativa dos vereadores André Luiz Egídio, PSDB, Carlos Pereira da Silva, PP, Eduardo Lopes Fernandes, PSDB, Érica Teixeira Franchini, do PDT, José Aparecido Alves, do DEM, Luísa do Carmo Cap da Silva, PSB, Luzia do Carmo Cap da Silva, PSB, Marco Antônio Porta, PRB, Marcos Paulo de Oliveira, PSB e Ronaldo Onishi, PSB. Essa lei, iniciativa de todos esses vereadores. Dispõe sobre da nova redação ao artigo 3º da Lei 2108, de 29 de março de 2012, e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei 2108, de 29 de março de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A remuneração do cargo secretário municipal para o mandato de 2013 a 2016, fixada no valor de R$16 mil. Artigo 2º. Ficam inalteradas as demais disposições legais contidas na referida lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução presente da lei serão oneradas por verbas próprias constantes no orçamento. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 6 de março de 2013. Então, essa lei, que foi iniciativa dos vereadores, que aumentou o salário dos secretários para R$16 mil. Há um tempo atrás, eu não sei há quanto tempo atrás, a Prefeitura, eu acho que agora, já na gestão do Aprígio, eu não sei a data exata, mas se você puder levantar aí, entrou com uma inconstitucionalidade da lei. Nós ganhamos na primeira instância, ganhamos na segunda instância, e eles recorreram ao STF. E aí a ministra Carmen Lúcia entendeu que a lei realmente era inconstitucional. Ótimo. Aí a Carmen Lúcia devolve, né, eles devolvem o processo para a primeira instância. E aí eles entram com um pedido de bloqueio dos meus bens, para se houvesse depois uma decisão de restituição aos cofres públicos, que os meus bens tivessem bloqueados. Bom, e a juíza entendeu que cabia esse pedido deles. Eu ainda não tive os bens bloqueados, o que eu tenho eu não tive bloqueado, mas a juíza entendeu, e logo, provavelmente, mas nós entramos com um agravo no TJ. Estamos aguardando, vai ter que julgar o mérito desse agravo. Mas esses são os fatos, né? Não existe nada, não existe decisão nenhuma de devolução, até porque o que os nossos advogados, eu entendo, e o próprio tribunal entende, o STJ entende, que para haver improbidade, para haver restituição, é necessário dolo. É necessário dolo. Como que pode haver dolo se a lei não é da minha iniciativa? Se a lei fosse da minha iniciativa, eu tivesse tomado essa iniciativa, você poderia até se pensar em dolo. Mas a lei não é da minha iniciativa. Foi iniciativa dos vereadores, inclusive. Então, tudo isso vai ser discutido. Logicamente, depois, eles também vão recorrer, vai ter um processo que vai caminhar, e aí, no final, nós vamos saber qual vai ser a decisão. Não agora do jeito que eles publicaram, que a Justiça determinou que eu devolvesse aos cofres públicos 9 milhões de reais. Né? Ela, não sei com base em que cálculo, determinou 9 milhões,
que a gente, inclusive eu e o Alexandre estavam vendo, com base no que não conseguimos levantar os cálculos como foram feitos, mas de qualquer maneira, ela não determinou devolução nenhuma. Então essa notícia é uma notícia mentirosa que visa denegrir a minha imagem. É esse o objetivo dessa notícia. E para que esse fato não tomasse corpo maior, e eu sei que vocês têm que publicar, vocês têm que investigar, vocês têm que saber o que está acontecendo, eu convidei para que vocês viessem aqui e tomassem conhecimento dos fatos. É nítido, é público e notório que existe uma intenção de atingir o Fernando Fernandes. Só que o autor intelectual disso, que deve ser o senhor prefeito, porque partiu da prefeitura, e não partiria da prefeitura se não tivesse a anuência dele, esqueceu de ver que a lei era iniciativa dos vereadores e que a mulher dele assinou a lei. Luzia está aí como uma das responsáveis pela iniciativa, votou, inclusive, favorável a isso aí, né? Então, eu queria passar para vocês a verdade dos fatos. Aí o processo vai correr, eu não sei quanto tempo vai acontecer, nós vamos nos defender, já estamos nos defendendo, e vamos aguardar. Nós acreditamos que nós sairemos vencedores dessa peleja judicial. Agora, fica aberto as perguntas aí, as dúvidas. Prefeito, boa tarde. Acho que a primeira coletiva agora de 2021, como ex-prefeito de Taboão, eu estava dando uma olhada no processo e ele disse que é referente ao aumento do salário dos secretários na época. Isso. Pelo que eu entendi, eles estão somando os 17 secretários, vezes 4 mil por mês, e aí chegaram à memória de cálculo para chegar a esses 9 milhões. Então, já parte de uma premissa errada. Eu não tinha 17 secretários. Né? Nessa época, se não me falha mal, ainda não existia a Secretaria de Planejamento. A Secretaria de Obras assumia obras e habitação. Era um secretário só. Então, já parte daí, já tem erro no cálculo. Entendi. Mas o senhor acredita que a lei, eu lembro que na época teve bastante discussão por ser, logo no início do seu mandato, o aumento do salário de secretários. A lei, de uma forma geral, pelo que o senhor viu em outros municípios, existem outros processos semelhantes de aumento do salário do secretário durante a gestão? Porque ele falou que você tem que determinar antes. Não, a lei fala que tem da época, o entendimento era esse, que a lei que está na letra da lei, ela fala de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Ela não fala de secretários. A ministra Carmen Lúcia, no entender dela, ela fez uma analogia, mas a lei não é explícita. Tanto é que na época, tanto o Tribunal de Justiça, tanto o STJ, né, e até o STF, na época, a parte do STF entendia que isso era legal, não tinha problema. O Tribunal de Contas entendia como legal, as contas foram aprovadas, o Tribunal de Contas entendia como legal. Esse era o entendimento da época. Então isso mostra, inclusive, que não há dolo. Porque se houvesse alguma coisa errada, nós já teríamos na época existia esse entendimento. E tanto é que não vamos nem nos referir à época, agora. Há pouco tempo, eles ingressaram aqui, a primeira instância deu como que não havia inconstitucionalidade, a segunda instância deu que não havia inconstitucionalidade, só a Carmen Lúcia, só o STF achou que havia inconstitucionalidade. Não estou discutindo se eles estão certo ou errado, eu tenho que obedecer, o STF decidiu, não é? Mas não era uma coisa assim, pacificada, não era um entendimento pacificado. A primeira instância achava que não, a segunda instância achava que não, e só lá no STF que foi que a Carmen Lúcia determinou essa constitucionalidade. O que prova com isso, para qualquer bom entendedor, que não houve dolo. Porque uma coisa que suscita dúvida, não é? Na primeira instância, na segunda instância, e só lá nesse momento no STF acontece isso, e isso já passou por julgados no Tribunal de Contas, então, que também entendia que não tinha problema, não há dolo, porque existia dúvidas, então, sobre a matéria. Dúvidas que, inclusive, falavam a favor da gente, que estava correto. Tá. Esses 9 milhões que eles estão... referem só os 4 primeiros anos ou os 8 anos, prefeito?
Eu acho que é só em relação aos 4 anos, porque depois, em 2016, essa lei foi reeditada para os outros 4 anos, e aí já não teria mais problema. Existe alguma possibilidade dessa, uma possível condenação, os secretários também têm que devolver o dinheiro, isso já... Não, a gente não se preocupou com a fase de execução. O que vai haver uma grande possibilidade é os vereadores serem chamados para o polo da ação. Que foi iniciativa dele, então eles teriam que estar no polo de ação. Né? Desculpa, o senhor vai apresentar defesa ainda ou... Não, nós estamos só julgando agora, nós estamos entrando com um agravo dessa decisão de bloqueio de bens. Nós estamos entrando com um agravo. O mérito disso aí não está em julgamento. Ele não foi nem citado. Eu não fui nem citado. Vai demorar. Não é uma questão de demorar, eu quero até que resolva rápido. Não é uma questão, eu não quero arrastar isso na justiça, eu quero que resolva rápido. Porque não há dolo, evidentemente que não há dolo. Se teve toda essa dúvida, se teve o consentimento na primeira instância, na segunda instância, durante a primeira fase do processo, o Tribunal de Contas nunca apontou, aprovou, qual a dúvida? De dolo. Qual o dolo? Improbidade, ressarcimento, precisa ter dolo. Isso é um entendimento também, isso já é um entendimento pacificado no STJ. Né? O Supremo Tribunal de Justiça, que cuida disso aí, ele já entende que lá é pacificado que para haver ressarcimento, para haver improbidade, tem que haver dolo. Tem que haver dolo. Inclusive, como isso é um tema muito discutido, por conta principalmente dos prefeitos para trás e os que estão no mandato e os que se pretendem um dia ser prefeito, está em votação no Congresso Nacional uma lei específica para dizer assim, declarar legalmente que não pode ser dessa maneira, tem que ter dolo. Está tramitando no Congresso e está indo para plenário logo, para acabar com isso aí, que tem que ficar muito claro na lei. Porque até então é entendimento, sempre foi entendimento. O STJ entende que precisa ter dólar. Agora vai estar presente na lei, segundo lei que está sendo aprovada no Congresso, vai estar presente na lei, explícito na lei, que precisa ter dólar. Na defesa do senhor, não sei se já foi envolvida a Câmara nesse Não. processo. Nós não estamos discutindo mérito, nós estamos discutindo bloqueio. Certo, mas depois disso... Depois aí nós vamos discutir o mérito, aí nós vamos ver nós não, sou médico, você sabe disso, não sou advogado. Então, os nossos advogados, né, o advogado que está tomando conta do caso, aí sim que entra... Aí ele vai ver quais são os caminhos, ele vai ver como ele vai discutir o mérito da coisa. Mas no processo, na primeira, segunda, nas outras instâncias, não foi envolvida a Câmara. Eu acho que no primeiro foi envolvido, depois a própria prefeitura pediu para tirar, não foi isso? Foi. Por quê? Mas no processo do DADIM, né? A ação da DIN. Na DIN, ação de inconstitucionalidade, movido, estava incluída a Câmara, que estava incluída, porque ela votou a lei. Depois a prefeitura pediu para tirar, uma coisa assim. Mas a gente não se preocupou com isso. Eu não quero prejudicar ninguém, nem envolver ninguém. Não é essa a questão. A questão é provar que não há dolo. Né? Se eles consideram que é um erro que foi discutível, né? Uma questão que foi discutível, não foi discutível por nós, foi discutível no Tribunal de Contas, foi discutível na primeira instância, na segunda instância, ela foi passível de discussão em todas as instâncias e nós ganhamos em todas as instâncias. Antes do parecer da Carmen Lúcia, da posição da Carmen Lúcia, nós tínhamos ganho em todas as instâncias. Então tem dúvida, não tem? O que me consta, assim, foi um aumento salarial. Foi um aumento salarial. Não sei até onde a prefeitura não estava desautorizada pelo governo federal, pelo governo estadual, em promover nenhum tipo de aumento para os seus funcionários. Então, eu só não entendi o porquê da... Não, porque eles entendiam, eles quiseram criar problema, entendiam, e depois, daí também não podemos dizer que não, porque a própria Carmen Lúcia depois entendeu que esse aumento também deveria acompanhar a anterioridade, como era o aumento do prefeito, do vice e dos vereadores. Só que isso não está expresso na lei. É a analogia. Que até então, a primeira instância, a segunda instância, não entendiam isso. Também não entendiam isso. O Tribunal de Contas também não entendia isso, que teria que respeitar a anterioridade. Ninguém entendia dessa forma. Não estou dizendo que ela está errada. Aliás, é eles que decidem, não somos nós.
É a última instância que decide. Tudo bem, é inconstitucional, mas não houve dolo, ninguém cometeu um erro. Foi uma questão de interpretativa que todo mundo errou até então, que agora eles estão corrigindo. Não existe nenhuma lei específica que não impedisse o senhor fazer isso. Não existia lei específica que impedisse isso. E a lei, ela foi de iniciativa da Câmara. Ela passou pela CCJ da Câmara, a Comissão de Justiça da Câmara. Foi aprovada pela Câmara. A CCJ da Câmara também entendia que estava correto. Houve o autógrafo do presidente da Câmara. Aí veio para ele sancionar. A única situação que ele fez foi sancionar. A CCJ da Câmara disse sim, o plenário da Câmara disse sim, o presidente da Câmara fez a outorga e mandou para eu sancionar. Então, todos erraram. E como que o senhor avaliou a forma com que esse tema foi abordado? Eu avaliei a forma muito clara. Essa questão foi política. O início dessa questão foi política. Todo mundo sabe das desavenças que o Aprígio tem em relação à minha pessoa. Isso é político. Olha, tem outra forma. Mas também é um direito que ele tem. Um direito que ele tem. Prefeito, as contas de 2013 a 2016, todas já foram julgadas pelo Tribunal de Contas? De 13 a 16, todas. Todas aprovadas. Não, 16, eu acho que já julgou 17 e já julgou 18, né? 17 e 18 também já foram aprovadas. Entendi, não, é só para saber se... Todas aprovadas. Todas aprovadas. Prefeito, aproveitando a coletiva, ontem a Câmara abriu uma comissão para avaliar os gastos da pandemia. O presidente é o Dr. André Egídio. Que é outra pessoa que tem problema com a gente, né? Como que o senhor também avalia? Não, eu só quero saber por que eles estão querendo saber a prestação de contas, porque vocês, eu acho que vocês vão se lembrar. Eles aprovaram uma lei na Câmara que eu deveria prestar contas semanalmente, foi quinzenalmente. Então, eles receberam prestação de contas quinzenalmente. Então, se eles estão querendo saber, eles não leram o que foi mandado para a Câmara. Porque quinzenalmente era mandado os gastos para a Câmara, descritos, os gastos quinzenalmente. Eles estão pedindo uma coisa que eles receberam quinzenalmente. Nós indagamos. Eu perguntei para ele, mas esse relatório não é a prestação de contas? É aquele que vinha a cada 15 dias? Lógico que era prestação de contas, não, era o que eles exigiram. Lógico que era prestação Sim, de então, contas. era prestação de contas, porque vinha a cada 15 dias. Mas ele disse que tem itens lá que ele entende que precisam ser reavaliados. Tem muitos itens que têm que ser reavaliados, como, por exemplo, tem que ser reavaliado também o sumiço das vacinas, que até agora ninguém falou nada, né? Ninguém se manifestou. Soube até que o Adilson um dia interpelou o prefeito e foi agredido verbalmente pelo prefeito. Por que interpelou o prefeito? Porque não tinha explicação ou satisfação, não precisa nem explicar, dar satisfação da questão das vacinas. Então, tem isso, eu acho que isso é mais grave para ser explicado, né? Isso é muito mais grave para ser explicado. Mas como o senhor avaliou o início dessa CPI, dessa CEI? Olha, eu avalio sempre como política. Olha, aqui não tem bobo, né? Eu não sou bobo, nem vocês são bobos. É uma CPI que vem do governo, capitaneada pelo André Egídio, que público e notoriamente é contra mim. Público e notoriamente é contra mim. O que eles têm, olha, sabe o que acontece? Eu estou vendo o filme se repetir. Quando eu deixei a prefeitura, lá em 2005, eu assisti esse filme. O Fernando é um fantasma na cabeça deles. Eu vou ser um fantasma na cabeça deles. Eles acham que eu vou voltar, vou ser prefeito, vou concorrer com eles. É isso. É isso que eles pensam. Eles querem produzir alguma coisa que torne o Fernando inelegível. Esse é o objetivo. Porque eu sou um fantasma na vida deles, como eu fui de 2005 até 2012. Eu fui um fantasma. Em 2012 o senhor voltou. Em 2012 eu voltei. O senhor sonha em voltar para a prefeitura? Não está em questão a minha volta à prefeitura. Seria até uma infantilidade minha falar em volta à prefeitura, iniciando um governo hoje. Esse governo parece que ele é velho, mas ele não é, ele é novo, viu? Ele começou em janeiro. Mas parece que está velho já, né? Parece que envelheceu. Por que será? Por que parece um governo velho? Por que esse governo já está nesse... Pelo que eu vi, eu estou acompanhando a distância, minha vida hoje é o Palácio do Governo, eu sou subsecretário das relações com os municípios, eu atendo os prefeitos, inclusive houve aquele incidente que vocês publicaram com a Aprígio, né? Que eu não falei vocês só ficaram sabendo porque eles contaram.
porque eles falaram, eu não falei um A. Né? Então, hoje a minha vida é aquilo. E, aliás, estou muito feliz, é um trabalho muito gratificante. Trabalho com 645 municípios, né? Aliás, 644, porque o município de São Paulo não necessita desse tipo de ajuda. Mas trabalho com 644 municípios, é um negócio muito gratificante, estou aprendendo muito, estou ampliando minhas relações, um aprendizado maravilhoso, acho que é uma experiência que eu estou acumulando na minha vida maravilhosa, que pode, inclusive, me conduzir para outros caminhos, né? Outra política, uma política mais macro, né? Porque a política em nível de Estado é uma política mais macro. Estou muito feliz, mas eu sou um fantasma para eles. Está provado nesses gestos aí. Você entende que o processo, de alguma forma, visa tirar o foco da gestão atual e aproveita e essa gestão atual não estaria sendo bem sucedida nas ações tomadas até agora? Acho. Honestamente acho que isso é uma cortina de fumaça. Acho. E isso também envolve a origem desse processo. Querer fazer uma cortina de fumaça por um governo que não está sendo executado da melhor forma, para usar de um eufemismo. Né? É porque a gente tem visto aí o que está acontecendo. Questão das vacinas, outras questões aí, briga toda hora. O próprio comportamento dele com você, Adilson. Adilson, você sempre foi um repórter questionador mesmo, né? E você me questionou todo durante o meu... Aliás, o que eu li, ele falou para você... Aliás, o que eu li não, o que eu ouvi, porque eu vi o vídeo, né, o áudio, e ele fala para você, por que você não perguntou para o Fernando 8 anos? Mentira, você perguntou para mim 8 anos. E as suas perguntas sempre eram as mais contundentes. Alguma vez eu faltei com respeito com você? Eu devo ser justo em dizer que o senhor nunca faltou respeito comigo. Nunca faltei com respeito. Posso ter opiniões contrárias à sua, não concordar com a sua crítica, mas eu sempre respeitei. Olha a atitude que ele tomou em relação a você. Isso não mostra um certo, assim, despreparo, sei lá, ele está nervoso, alguma coisa que está acontecendo para ter esse tipo de conduta? Essa conduta é muito mais do que desrespeitosa, ela é agressiva. Desrespeitoso ainda é um nível menor do que o que aconteceu com você. O nome, as palavras que ele te dirigiu. Né? A briga do vice-prefeito com ele, em 3 meses, quando aconteceu, né? Vice-prefeito saindo do governo. Quer dizer, algo estranho acontece no fronte. Algo estranho acontece no fronte. Não está há um desentendimento. Ele preocupado sempre lá em buscar, ver se a cordinha da privada, lá da descarga está funcionando. A escola não está nem funcionando, está uma epidemia para ser... as críticas que eles faziam. Eles estão abrindo CPI da Covid, dos gastos da Covid. Pegue o meu contrato com a SPDM, do Hospital Nosso de Campanha, que tinham no mínimo 40 leitos, com a possibilidade de 60 leitos, que ele fala que eu nunca tive. Quantos leitos ele tem no Clementino? 6. 6 leitos. Então, 6 leitos. 6 leitos. Adaptou a UPA, né? Veja o valor do contrato dele para 6 leitos e veja o valor do meu contrato para 40 leitos no mínimo. Comparem isso. Qual foi o valor do contrato, senhor? O meu contrato, se não me engano, não chegava a 8 milhões para 6 meses para 40 leitos. O dele, me parece, eu não sei exatamente o número. 3.510. 3.510 para 6 leitos. Assim, facilmente... 3 meses. Para 3 meses. 3 meses? 3.510 para 3 meses, 6 leitos. 8 milhões para 9 meses, era o meu contrato, se não me engano. Não lembro exatamente, mas o que fosse, 9, 8. Para 40 leitos. Olha a desproporção. CPI para o meu contrato? CPI para o meu gasto? Prefeito, na virada
fevereiro para março, teve aquele apagão das vagas de UTI, onde fazem um monte de insinuações. Eu queria que o senhor desse a sua opinião do que o senhor acha que aconteceu naquele final de semana, onde o governo do estado não cedeu nenhuma vaga de UTI para Taboão da Serra. Só reforço que eles têm, eu vou usar a palavra insinuado, o Fernando poderia ajudar mais, a doutora Raquel está no CROSS, eu acho que... Então, você vê a que ponto chegam as injustiças que eles cometem. Quando eles falaram que a Raquel estava no CROSS, ela não estava ainda. Mas eu queria que o senhor avaliasse... Aquele apagão, aquela questão da falta, foi para o estado inteiro. Não foi Taboão da Serra que não teve vagas de UTI naquele momento. Foram vários municípios do estado, vários. E eu estava lá na secretaria, com uma atribuição que inclusive não era minha, só pelo fato de eu ser médico e estava na Secretaria de Desenvolvimento Regional, eu acabei ajudando nisso, procurando atender os prefeitos, tentando acionar a CROSS, ver o que a gente podia fazer, ajudar da melhor maneira possível. E eles foram lá. Eles foram lá. E só que quando eles entraram, eu não dei entrevista, estou falando agora porque aconteceu, eles acabaram falando, né, e vocês acabaram... Eles entraram na sala, quando o Aprígio me viu na sala, ele virou para o meu secretário e falou, mas ele vai participar da reunião? O meu secretário falou, lógico, ele é meu subsecretário e está me ajudando a cuidar disso. Ele falou, então eu não vou participar, e saiu da sala. Aí saiu atrás dele o Mário Aparecido e o esposo da deputada, que estava acompanhando Mário de Freitas. Coitado do Mário Aparecido. Mário de Freitas e o marido da Renata Abreu, saíram junto com ele, sem graça. Depois de 2 minutos, eles bateram na porta, voltaram, pediram desculpas para mim, para o secretário. O Aprígio estava muito exaltado, tal, mas sentaram comigo, eu falei, não, eu estou aqui para ajudar, eu não vim aqui para me contrapor ao Aprígio. Mas nada. o prefeito não retornou. Não, ele não entrou. Ele não fez reunião. Aí entrou ele, entrou o secretário e o marido. Aí fizemos lá um plano, ajudamos. Naquele dia para o outro, eu consegui acho que 10 transferências, se não me engano. Eu fui atrás tal, e estava diminuindo. Não é que eu consegui porque fizeram uma gestão para Taboão, não. Porque começou a abrir vagas e eu correndo atrás, parece que foram feitas 10 transferências. Falei com o Mário ao telefone, me coloquei à discussão. Aliás, eu até brinquei na hora, falei, o Mário está tendo a posição de estadista aqui, ele até deu risada. Pode perguntar a ele se eu não falei isso. E aí o Mário continuou falando comigo no telefone aquele dia, e depois parou de... E aí eu não consegui mais falar com o Mário. Para continuar essa interlocução, para ajudar a cidade, aí eu não consegui mais falar com o Mário. Não sei o que houve. Mas aí tudo bem, aí cabe a eles nos procurar para pedir ajuda, não eu procurá-los para oferecer ajuda. Ajuda institucional do Estado. O que o senhor achou de o Aprígio depois ter feito um vídeo dizendo que apresentou em mãos ao secretário um pedido de leitos de UTI, fez um vídeo que... Não, isso não houve. Eu não iria falar sobre isso, não falei sobre isso. Mesmo depois do vídeo dele, eu não falei sobre isso. Vocês que foram atrás da informação e acabaram sabendo da informação, mas não houve essa reunião. Quem apresentou foi o Mário de Freitas. Ele não entrou, ele saiu da sala e não voltou. O que o senhor achou dessa postura dele? Eu acho que não cabe nem comentários, nem críticas, nem avaliação. Sabe, nem avaliação. Não vou nem me... Aliás, não é minha função lá é ajudar, eu queria ajudar, quero ajudar, e se precisarem de mim, eu vou continuar ajudando. E o senhor tem tido tratativas com diversos prefeitos nesse sentido no Estado? Vários. Procuram, lógico, procuram. Todo mundo precisa de ajuda. Agora já está começando, já está melhor a situação, né? As necessidades. Aí depois veio a crise do oxigênio, dos cilindros de oxigênio. Praticamente ficou entre eu e a chefe de gabinete da nossa secretaria, mas o pessoal da São Paulo Invest, nós que cuidamos disso, da secretaria lá do desenvolvimento econômico, da Patrícia Hermes, né? Então nós que cuidamos de apagar esse incêndio, graças a Deus conseguimos
se não apagar, mas minimizar muito essa questão dos cilindros no estado inteiro. Não é fácil, né? E como o senhor tem avaliado o momento da pandemia em Itabuna? Porque, lendo os boletins, eu vejo que tem dia que esse número cai muito, mas infelizmente ele volta a subir. Mas eu acho que está com 40 e poucos. mas eu acho que Taboão não está fora da curva do que está acontecendo no estado, né? Isso não, Taboão está acontecendo aqui o que está acontecendo em todos os lugares, que são consequências das aglomerações, que não acontece só aqui, acontece em todo lugar. E é muito difícil. Eu tenho conversado, já conversei inclusive uma vez com o governador, é muito difícil, né? E eu acho que o governador tem razão quando ele pensa muito nessa questão do lockdown, porque na periferia, onde as pessoas têm onde existe um adensamento muito grande, às vezes você tem 10 pessoas que habitam uma casa e a casa é pequena, como você fazer lockdown? É difícil, né? Você manter 10 pessoas durante o dia inteiro dentro de uma casa pequena. Então, as condições da periferia são diferentes, né? É fácil fazer o lockdown em pessoas que moram em condições de habitação muito boas, né? Casas grandes, que tenham com piscina, que podem ficar em casa. Esse é fácil fazer lockdown. Agora, as famílias da periferia não é fácil, né? Então é um problema mesmo. Transporte coletivo é um problema, talvez um dos maiores problemas da pandemia. Né? A gente tem procurado atender, resolvemos dar uma questão numa reunião, inclusive que participou o 90 teve lá no Palácio, né? Nós já tivemos desavenças políticas, o 90 foi lá, sentamos, discutimos e acabou chegando a um bom termo no final, e eu entendia que eles tinham razão, porque eu acho que os cobradores, os motoristas de ônibus são uma das profissões mais expostas na pandemia, são eles que vivem o dia inteiro transportando centenas de pessoas num ambiente fechado, respirando o mesmo ar. E eles não eram prioridade. Nós discutimos, eu participei dessa discussão com o sindicato, com o 90, fiquei ao lado deles, foi levado ao governador, ao vice-governador, e aí eles foram incluídos na prioridade. Quer dizer, todo mundo que precisa vai, discute, né? O 90, por exemplo, não teve essa atitude, eu discuti com o Fernando outro dia, tive meus eventos, então não, ele foi lá e foi bom, e foi bem atendido, e comemoramos juntos a vitória. É assim que tem que ser, pô. Fernando, o Verbo apurou que a CPI vai apresentar como argumento contra a postura do senhor de que naquele período, começo de março, no pico aí, a CROSS disponibilizou vagas de UTI para outros municípios, menos para Taboão da Serra. Esse agora, desse ano? Essa CPI foi Mas que março você está referindo? Março agora. Eu não era mais prefeito. Sim, mas eles associam... Mas então por que contra mim? Não estou entendendo. Eles associam que o senhor teria alguma gestão no governo do Estado para interferir nessa questão de disponibilização de vagas de UTI. Como eu disse, chegou também essa acusação a mim, de que a doutora Raquel faria parte da CROSS. Não, nessa época ela nem fazia. Ela nem fazia. Aliás, eles cometeram um erro, eles falaram que a CROSS nessa época era da SPDM, não era. Cometeram esse erro também. A CROSS não era da SPDM. A Raquel não estava na CROSS. E eu sou da Secretaria do Desenvolvimento Regional. A CROSS é da Secretaria da Saúde. Gente, quando a discussão vai para esse nível, falaram o quê? Então, o fato, estou antecipando aqui, que a CEI vai apresentar esse suposto documento. Mesmo se ela fosse, né, a doutora Raquel é médica, jamais faria isso. Mas não foi. Jamais faria isso. Não, mas veja o absurdo, veja o absurdo. Querer imputar a mim uma história dessa, que estou na Secretaria de Desenvolvimento Regional. Completamente diferente. Como fazer essa ilação? É muita forçação de barra e criatividade, né? Muita forçação de barra. É vergonhoso. É vergonhoso. O que o senhor achou de a aprovação da criação dessa SEI? Foi por unanimidade, com assinatura de 8 vereadores que tinham apoiado o seu candidato na eleição de 2020. Na comissão tem 2, a vereadora Érica e o vereador Galo, que também apoiaram o seu candidato e fazem parte dessa comissão. Como você avalia a posição desses 8 vereadores? Direito deles.
Direito deles. Eu não posso julgar. Direito deles. O vereador tem essa prerrogativa que ele deve usar, e se ele achar que deve usar, deve usar. Eu não tenho medo nenhum de ser investigado. Acho que a investigação, inclusive, pode me dar uma chancela de honestidade, de boa conduta. Eu não tenho medo de ser investigado. Se eu ficasse contra eles, eu estaria com medo de ser investigado. Não tenho medo de ser investigado, não fizemos nada, fizemos tudo o melhor que a gente pôde fazer. Aliás, pergunte à cidade se a minha performance durante a pandemia, no meu período de prefeito, não foi melhor que a deles. Pergunte à cidade. Eu dava satisfação quase que diariamente, através de vídeos, vocês acompanharam isso, quase que diariamente eu postava, eu falava do número de mortes, do perigo da pandemia, do que nós estávamos fazendo. Eu prestava contas publicamente, através de um vídeo da prefeitura. Eu prestava contas quase que diariamente. É essa postura que está acontecendo isso agora? Vocês têm essa informação diária do prefeito da cidade? Vocês não têm de ninguém. De ninguém. Prefeito, essa SEI diz que é um repasse que eles querem investigar, um repasse de 32 milhões do governo federal. Esse repasse do governo federal foi para ajudar os municípios, não foi só na pandemia, para ajudar as finanças do governo. E eu passei o meu governo com superávit. Isso que eu queria que você explicasse um pouco, porque a princípio eles têm a ideia que os 32 milhões veio só para o combate à pandemia. Não. Vocês sabem disso. Então eu fico muito chateado, porque isso está nos jornais. Isso foi notícia. Vocês acompanharam isso. O dinheiro era para ajudar financeiramente os municípios. Também na pandemia, mas também ajudar financeiramente. E a prova de que eu apliquei corretamente esse dinheiro foi que a Taboão da Serra passou o ano com superávit. Quer dizer, foi bem aplicado o dinheiro, deixou a prefeitura redonda em termos financeiros. Eu passei uma situação boa para eles, boa. E veja se os outros municípios aqui no entorno, é só ver. Veja como passaram os municípios no entorno de um ano para o outro. Veja o que eles passaram. Veja qual foi o déficit dos municípios e o nosso supercom. Compare os déficits dos municípios que receberam o mesmo dinheiro, né? Que receberam o mesmo dinheiro, diga-se de passagem. Não foi só para mim esse dinheiro, foi para todo mundo. O Imbu, por exemplo, recebeu o mesmo recurso que nós, praticamente, se não recebeu mais. Pela população, né? Se não recebeu, não, mas era também por arrecadação. 31 milhões, um pouco menos. Tá bom, mas 31 milhões, 31. Agora vamos ver. Então, pegamos praticamente a mesma quantia. Como que passou o Imbu? Façam essa pesquisa. Como foi a passagem do ano do Imbu nas finanças? E veja nós passamos com superávit, está lá para todo mundo ver. Já que o senhor falou em finanças e falou em Imbu das Artes, um ex-secretário seu, outro secretário seu assumiu a gestão das finanças de Imbu das Artes, o Adelso, que inclusive foi convidado a participar ou a depor na CPI. Como que você viu um ex-secretário seu trabalhando no Imbu, reforçando que o senhor tem grandes desavenças, ou pelo menos tinha com o prefeito nessa... Decisão pessoal, como foi do Daniel, vocês me entrevistaram também na época, decisão pessoal. Eu não tenho... Eles tinham uma obrigação comigo enquanto eles eram meus secretários. Acabou, cada um faz o que quiser da vida. Cada um faz o que quiser da vida. Percorre o caminho que ele acha que é bom para ele. Eu estou percorrendo o meu, ele percorre o dele, o outro percorre o dele. Cada um faz o que acha. Eu não vou fazer julgamento. Porque se eu julgasse, seria uma arrogância da minha parte. Julgar o que é bom ou pior para a vida dele. Quem sou eu para julgar o que é bom ou pior para a vida dele? Escolhas, cada um faz. Eu faço as minhas. E vou responder pelas minhas escolhas. Eles fazem as deles, vão responder pela escolha dele. Se a escolha for boa, eles vão ser bem-sucedidos. Se for ruim, eles serão mal-sucedidos. A vida é assim. No caso do Daniel, o senhor tinha projetado também para ele um convite dele poder vir candidato a alguma coisa. Não, isso foi na frente de vocês, pô. Então. Vocês não precisam nem perguntar, vocês foram testemunhas disso. Vocês estavam presentes, foi na frente de vocês. Perfeito, essa SEI foi aberta na Câmara. Você falou que é política. O senhor acha que tem algum outro interesse além de ser política, no seu ponto de vista? Qual o interesse? Eu não sei. Não sei. Para mim é uma Eles querem prejudicar a SPTM também, né? Prejudica a SPTM. Olha, para prejudicar alguém, você precisa formar provas. Não. Há algum outro interesse além de ser político?
Não sei como que eu vou saber se tem interesses. Eu só fico assim, eu fico assustado de pedir prestação de contas de umas contas que eram prestadas quinzenalmente. Na terça-feira, o Polícia Federal teve o Lingu, no caso da OS, né? E na mesma terça-feira entrou a SEI na Câmara. Então deixa uma coisa meio estranha. Ao André, olha, quem pode responder isso são eles. Ao vereador André, eu questionei... Vem cá, se você tivesse que abrir uma CPI hoje, fosse você vereador, pergunto a qualquer um de vocês, entre uma CPI para averiguar a questão dos gastos da pandemia no meu governo, que eram prestadas quinzenalmente à Câmara, sim, e entre fazer uma CPI para esclarecer a questão das vacinas, qual que você optaria? Qual que é a lógica? Qual que é a lógica? Aonde há um indício de realmente ter havido uma má conduta, um erro muito grave por se tratar de uma hora de pandemia, desvio de vacina, tudo, onde que existe um erro grave? E, aliás, um erro grave com denunciante com prova, não é isso? Eu estou falando sobre o que eu estou lendo aí nos sites de vocês mesmos. Né? Não é lá que houve alguma iniciativa nesse sentido? Você sabe, porque eu não vi nenhum de vocês publicarem nada de alguma iniciativa nesse sentido, de querer averiguar o que aconteceu. Houve isso? O governo disse que abriu um processo administrativo e uma sindicância. Exonerou a diretora. Isso na prefeitura? Sim. Que, aliás, ao meu ver, é exonerada de forma errada, porque você não pode exonerar um funcionário que está sofrendo uma denúncia antes de você acabar o processo administrativo. E o que o senhor acha disso? Primeiro, no mínimo, eles foram injustos. Aliás, eles cometeram uma ilegalidade de demitir um funcionário que não tinha julgamento. O processo administrativo não teve julgamento. Agora, esse funcionário, ele é demitido de uma forma até então injusta, porque não foi julgado, não houve decisão do processo administrativo. E mais, ele não é mais nem obrigado a depor no processo administrativo, porque ele não é mais funcionário. Seria uma espécie de confissão de culpa da administração? Não sei. Não sei. Se a diretora já foi demitida... É no mínimo estranho. Doutor. Né? No mínimo estranho. Além do erro cometido. É estranho e o erro está cometido também. Porque ela não podia ser demitida. Ela só poderia ser demitida findado o processo administrativo. Por isso que eu pergunto. Então, não deveria permanecer até terminar a suposta apuração que estaria havendo? Era obrigado a que ela ficaria afastada durante todo o processo administrativo. Findado o processo administrativo, e o julgamento fosse que ela realmente tivesse tido culpa e aconteceu, aí ela seria ser exonerada. E também teria que ter sido feito o que não foi feito, um boletim de ocorrência. Isso no dia que aconteceu o fato. Quando houve a primeira denúncia, tinha que ter sido feito um boletim de ocorrência. O que o senhor pensa, não tendo havido o boletim de ocorrência? Adilson, não sou eu que tenho que pensar, quem vai pensar o juiz, o promotor, eles que vão pensar. Não, o senhor é experiente, senhor, vários mandatos, o que o senhor... Eu teria feito o boletim de ocorrência, como teve denúncia na minha gestão de práticas de saúde, de pessoas que cometiam erro, a primeira coisa que a Raquel fazia, não era nem eu, a primeira coisa que a Raquel fazia era para abrir boletim de ocorrência. Você tem que ir na delegacia para abrir. Roubaram o remédio no posto, vamos supor. Tudo bem, você vai primeiro para o processo administrativo e vai na delegacia e tem um denunciante, vai lá e faz o boletim de ocorrência. Isso é obrigação. Doutor, após o término da abertura da SEI, eu questionei o doutor André, que é o presidente da comissão, quais as evidências que ele teria que motivaram a abertura da comissão. E ele admitiu que a prefeitura enviava quinzenalmente relatórios. Ele já devia ter aberto isso lá atrás, estava errado, né? Ele disse que não tinha voto suficiente. Não, quando você propõe uma SEI, qualquer coisa, você não pensa em voto, você propõe. Você não negligencia, não é isso? Se vai ser aceito pelo plenário, se não vai ser aceito é outra questão, mas você não negligencia, você propõe, olha, estão fazendo isso aqui errado.
Se querem apurar, se não querem, problema de todos. Eu estou denunciando. Ele admite que a prefeitura enviava relatórios, eu perguntei para ele... E ele não fez denúncia nenhuma. E ele admite que era feito corretamente, mas do ponto de vista dele, a SPDM também teria que enviar uma prestação de contas. E segundo ele, a SPDM não prestou contas. O senhor vê a necessidade da SPDM prestar contas ou os relatórios da prefeitura já eram suficientes para o esclarecimento do legislativo? Olha, que eu saiba, a SPDM presta conta todo mês para a própria prefeitura, porque tem que fazer pagamento, tem que prestar conta, todo mês. Não se pode pagar a OS se ela não prestar conta. Se há erro na prestação de conta, denuncia o erro na prestação de conta, e aí a gestora do contrato, que era a Raquel, teria que responder sobre isso. Mas nunca houve isso. E eles recebiam também prestação de conta. De 3 em 3 meses, era isso? Tinha audiência pública da saúde, de outras secretarias também, que é para isso. Houve alguma vez alguma denúncia disso? É que na última prestação do quadriênio, nos últimos 4 meses de 2020, foi realizado agora em março ou abril, eu acho que foi no começo de abril, e a SPDM ainda não tinha finalizado... Quem era o governo em março e abril? Mas referia-se às contas de 2020. Não importa quem era o governo. O governo era Abril. Ele que tem que cobrar. Mas ele estava cobrando. Eu cobrei até. E a SPDM ainda não tinha finalizado 2020. Então ele denuncia a SPDM. Ora, eu não denunciei porque comigo ela prestou todas as contas que ela tinha que ter prestado. Em março ele era o prefeito. Se ela não prestou conta, denuncia a SPDM. Correto? Ele é o prefeito. Não sou eu. Vem cobrar de mim uma CPI, vem cobrar de mim que a SPDM não prestou conta em março, que de um ano que eu já não era mais prefeito. Gente, é um samba do crioulo doido ou não é? Ou eu estou louco? Eu estou louco, será? O senhor acredita que essa SEI tem o objetivo final de trocar a OS uma outra, ao gosto de alguns grupos que apoiariam o governo? Eu não posso dizer que existe isso, mas já existe um processo em andamento na prefeitura para uma nova concorrência que tem que fazer mesmo, não é? Já tem empresas habilitadas para isso, inclusive a AGM está habilitada pela prefeitura, vocês sabem disso, né? A AMG, vocês sabem também, né? Ela está habilitada pela prefeitura para participar da concorrência. O que o senhor acha? Que a AMG está habilitada, sendo alvo de denúncia de fraude, alvo da Polícia Federal? Se eu tivesse habilitado a AMG, eu estaria agora muito preocupado e talvez eu tomasse alguma atitude, eu pararia o processo e ia rever a habilitação dela. Eu teria feito isso. Porque é muito sério. Porque existe um processo com provas já na Polícia Federal, né? Tanto tem provas que prenderam o presidente da AMG, que é um menino que é veterinário, né? Tem 28 anos, eu li mais ou menos a notícia, e depois já pegaram firmas laranjas que eram fornecedoras da AMG, tudo isso aí. Se fosse eu sou prefeito, eu paro o processo da habilitação, ou eu vou rever o processo da habilitação da AMG, é o mínimo. É o mínimo. Mas o prefeito é possível tomar essa decisão, né? O Nakano tomou essa decisão. Eu acho que ele está correto. Perfeito. Ele está correto. O senhor está no governo do Estado? Agora, o que todo mundo pergunta, a pergunta que fica, na verdade, por isso que vocês estão falando, é que o nosso secretário de saúde era do Imbu, foi secretário de saúde do Imbu, né? A adjunta também era do Imbu, né? Então ficam essas coisas no ar. E aí a AMG vem aqui para se habilitar. Essas coisas ficam no ar. A gente pode acusar, falar, não pode. É que ficam essas coisas aí. Quer dizer, aí vem suspeitar da nossa gestão na saúde, na questão lá da SPDM, sabe? Tem coisas mais graves para serem investigadas. Por que o senhor acha que você não ter falado ainda nada sobre o desvio de vacina? Porque ele, em público, ele não deu nenhum esclarecimento sobre isso, somente através de nota da prefeitura. Eu acho que ele deveria dar explicação, sim. Eu acho que ele deveria. Se fosse eu o prefeito, teria dado. Aliás, é o que eu falei, eu dava explicação sobre o andamento da pandemia toda semana, 3, 4 vezes por semana em vídeo, né?
Eu dava explicação para a cidade, mostrava dados, não escondia nada. Dávamos, a Câmara, no meu governo, tinha maioria na Câmara, a Câmara não aprovou em requerimento lá que eu deveria apresentar quinzenalmente a prestação de contas, eu não apresentei. Eu falei alguma coisa? Eu apresentei. Doutor, o senhor estando no governo do Estado, falando até dessa questão mais macro, como o senhor tem avaliado a postura do presidente Bolsonaro, de forma reiterada, atacar governadores e prefeitos durante a pandemia, inclusive falando que todos eles agem de forma a proibir o direito até de ir e vir das pessoas? Como o senhor avalia isso, no caso específico de São Paulo, contra o governador João Dória? Olha, até um tempo atrás eu fazia avaliações sobre o Bolsonaro. De um tempo para cá eu nem faço mais avaliação, porque é uma coisa tão fora do normal, que não dá para ficar avaliando. O cara, essa situação aí, o cara vem e insiste em andar sem máscara, insiste em fazer aglomeração e sabe, fica toda hora questionando vacina, sabe? Nós temos um grande problema aí com a China, por conta dos insumos, que os nossos insumos, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca, os insumos vêm da China. A China é o fornecedor desses insumos. E aí a gente fica arrumamos briga com a China, que teve uma dificuldade, aí conseguiu sanar essa dor. Aí cria agora uma nova tensão contra a China, querendo... aí voltou a insinuar que essa vacina, que essa epidemia não foi casual, não, foi causada em laboratório, falou agora, nessa semana. Sabe, não dá para fazer juízo de valor de uma pessoa dessa. Ela está fora. E ele não quer ser o único investigado. Ele é o concurso. Ele é o concurso. Fernando, o presidente da CPI isentou o presidente da República e acusou Dória, estou falando do André Egídio, acusou Dória de politizar a pandemia, as vacinas, de que ele não teria, enfim, levado para o lado político e não se preocupado em tomar as medidas que seriam mais positivas ao ver dele. As medidas mais antipáticas no período da pandemia tomadas no Brasil foram tomadas pelo Dória. Tanto é que ele apanha pra caramba aí dos comerciantes, dos empresários por conta disso. Vocês sabem disso. Inclusive a avaliação dele é prejudicada nesse momento por conta desse tipo de crítica que ele sofre. Uma coisa é inegável. Você pode gostar do Dória, do jeito dele ser, você pode não gostar do jeito dele ser, mas é inegável que ele foi um cara que perseguiu a vacina. Isso, olha, foi tão lindo. Nós tivemos um evento antes de ontem no Palácio, que foi um programa novo, que são as novas vicinais do Estado de São Paulo, que estão sendo recuperadas, que é muito importante para a recuperação econômica, principalmente de um Estado que tem um agronegócio muito forte, né? Então, o programa que vai gastar aí 7,5 bilhões na recuperação de vicinais, e isso vai melhorar todo o tráfego nas vicinais e, com isso, ajudar muito o agronegócio no Estado de São Paulo, que é uma das ações econômicas, né, do Estado muito importante, né? E nesse dia, falaram os prefeitos, em nome dos prefeitos, falou Edinho Silva, prefeito de Araraquara do PT. E o Edinho Silva foi tão elegante, assim, não é mais que elegante, ele foi honesto. Usou o microfone, parabenizou o governador, falou, olha, eu também estou apanhando em Araraquara porque eu sigo as instruções do governo do Estado, as normativas aí do governo do Estado. E eu não posso negar que hoje o Brasil tem vacina, nossa, vacina própria do Brasil, porque o governador teve coragem de fazer isso. O Dória, naquela época, é uma coisa que ninguém discute, né? Eu não estou aqui discutindo política, se o Dória merece ser presidente ou não, estou discutindo um fato. Lá naquela época, Wilson, o Dória resolveu investir 500 milhões na vacina, que poderiam ter virado nada. Essa que é a verdade. Não desse certo a vacina, ele poderia ter sido incriminado por gastar 500 milhões do orçamento do Estado no desenvolvimento da vacina. Graças a Deus deu certo,
Foi um ato corajoso dele, né? Um risco que ele correu pessoal nessa história e acabou dando certo. Então você tem que louvar esse tipo de coisa. Aconteceu isso é fato. Isso não é mentira. A crítica do Egídio é política. A crítica do Egídio não só é política, como não tem pé nem cabeça. Porque nesse ponto, dizer que agora na pandemia, o Dória foi nocivo, a pandemia e o Bolsonaro foi um bem, tem no bojo a mesma insanidade que das ações e declarações do Bolsonaro. Tem alguém aqui que acha que o Bolsonaro age corretamente? Nós estamos aqui, eu estou fazendo essa pergunta com a certeza que aqui ninguém acha que ele age corretamente. Como ninguém acha, com exceção dos bolsonaristas, aqueles loucos, fanáticos, né, que defendem aí o bolsonarismo e defendem qualquer coisa que o Bolsonaro fizer, o resto da população acabou. O Bolsonaro já tem um conceito formado no resto da população. Ele não tem condições. E está aí. Você vê as pesquisas de opinião pública hoje, ele já perde o segundo turno para qualquer um que competir com ele. Qualquer um que competir com ele ganha o segundo turno dele. Isso é o que o povo brasileiro, a conclusão do povo brasileiro em relação ao governo do Bolsonaro. É um governo muito ruim mesmo. Só agrada aqueles que comungam com ele essas loucuras que ele pensa, né, do país, o que ele faz. Prefeito, minha última pergunta. 2022, eleições... Você continua daquele jeito, da última pergunta? Não, só para saber. Só para saber. O senhor tinha a intenção de lançar o engenheiro Daniel como candidato a deputado federal? Intenção não, eu afirmei na frente de vocês. Vocês são minhas testemunhas. Sim, então, engenheiro Daniel seria o candidato a deputado federal com uma dobradinha com a deputada Analice Fernandes, que vai disputar a reeleição. A minha pergunta é, quem o senhor ou quem o seu grupo político pretende colocar como substituto do engenheiro Daniel? Você pretende ver alguém da cidade, da região, com o apoio dos Fernandes nessa eleição, ou fará como apoio a Bruna Furlan, apoio outros candidatos? Não, ela poderá ter dobradinha com mais outros. Nós não temos intenção de substituir Daniel por ninguém. Não existe essa intenção. Existia uma estratégia política que eu fui muito claro com ele. Deixei mais ou menos claro para vocês que eu não podia afirmar com todas as letras que era essa a intenção. A nossa intenção é que ele viesse participar do quadro nosso, para participar do mandato da Analice, que ele continuasse com o trabalho dele na cidade, representando o nosso grupo político, que ele saísse candidato a deputado federal para que o nome dele permanecesse aceso nos corações aí dos taboanenses, e que ele seria o próximo prefeito, porque eu tinha já essa visão de como seria esse governo. Eu sempre falei isso, eu falava, eu não tenho nada contra o Aprígio no aspecto moral, ético, não tenho nada contra ele. Eu só acho que ele não tem condições de ser prefeito, ele não reúne condições pessoais para ser prefeito. Falava isso, abertamente em todas as entrevistas que eu dava. Não era uma questão pessoal, era uma questão de uma análise, e eu acho que a minha visão não estava errada, né? Pelo que eu estou vendo aí do governo. E o Daniel tinha muita chance de seria o próximo prefeito da cidade. Essa era a estratégia. Agora, ele achou que não deveria ser desse jeito. Alguém o convenceu de tomar outro caminho. Doutor, mas naquele momento, muitos nomes eram ventilados para que o senhor pudesse apoiar. O senhor, até no momento de forma surpreendente, jogou tudo para que o Daniel fosse seu candidato, e realmente ele foi. Tendo em vista todo esse esforço que o senhor teve, reuniu todos os esforços pela candidatura dele. O senhor não falou até agora no início, mas o senhor ficou chateado, muito chateado com a posição que o Daniel Bolgari tomou a ir a um grupo que é totalmente contrário ao que o senhor pertence? Lógico que fiquei chateado. Eu fiquei e declarei isso. Lógico que eu fiquei chateado. Agora, é uma decisão dele. E também, sabe o que acontece? Eu tenho 69 anos com alguns mandatos, com uma experiência política muito maior que a dele e de muitas pessoas aqui na cidade. Eu também entendo a juventude dele. A juventude faz com que a gente cometa erros, não é? Provavelmente, uma situação naquele momento fez com que ele tomasse aquela atitude. Eu me esforço e consigo entender
E acho que isso não é um julgamento definitivo. Ele tem muito tempo, ele é muito novo, ele tem muito tempo na vida dele para corrigir o rumo dele. Eu não teria esse tempo, né? Na minha idade eu não teria mais esse tempo para corrigir. Ele tem um tempão aí para corrigir. O senhor prevê que enfrentá-lo, eventualmente, daqui a 4 anos? O candidato que o senhor vai lançar, o grupo político do senhor, enfrentar o Daniel daqui a 4 anos, vem diga-se que ele vai ser o candidato junto com a irmã do prefeito de Embu das Artes. O senhor vê cogita isso? Olha, nós temos um grupo político na cidade, nós temos ainda temos a maior expressão política da cidade, que chama-se Analice Fernandes. Isso é inegável. A maior expressão política de Taboão da Serra chama-se Analice Fernandes. E quem tem um grupo desse, com certeza vai ter candidato na próxima eleição. Não sei quem vai ser, mas vai ter candidato. E se ele for candidato, vai ser nosso adversário. Por outro grupo, ele vai ser nosso adversário, com certeza. Isso vai ser natural na política, né? Ele e outros aí que queiram ser, né? Agora, quem vai ser o candidato? Tem todo um período antes até a eleição lá de 2024. Em 2024 tem todo um período aí para que surjam novos nomes, que outros nomes venham se agregar ao nosso grupo. Política, gente, eu não preciso falar para vocês, vocês têm aí uma vida política também muito grande, aí, não só em Taboão como na região. Política é muito dinâmica, né? O que uma hora está de um jeito, amanhã está de outro. Quem era o seu inimigo num momento passa a ser seu aliado no outro. Isso faz parte da política, né? A não ser quando as atitudes sejam muito extremas ou a pessoa represente uma coisa que você realmente não admite, aí não existe chance de nenhuma coalizão, né? Mas, não existindo isso, política é dinâmica. Eu já tive amigos que se tornaram meus adversários e inimigos que se tornaram meus aliados. Na política tudo pode acontecer, desde que sejam respeitadas alguns preceitos, né? Queria só botar uma questão ainda da UTI, Fernando. O grupo político do atual prefeito diz que em 4 meses o Aprige não teria condições de Taboão ter leitos de UTI, que é obrigação do Estado. Esse é o primeiro argumento. É verdade. É obrigação do Estado e ninguém pediu para o Aprige ter leito de UTI, como eu também não tinha. Tá. E o segundo... Eu tinha uma semi-intensiva no Antena. E o segundo argumento é que, ao longo do ano passado, o senhor não criou leitos de UTI. Não, mas não tinha como criar, e também nunca cobrei do Aprige que ele criasse leitos de UTI. É uma obrigação do Estado mesmo, a gente tem que correr atrás, o Estado tem que correr atrás. Ninguém está jogando esse peso da UTI nas costas dele. Não estou fazendo isso, eu tenho que... É só que quando ele foi lá, aconteceu esse episódio que vocês narraram. E eu mesmo assim continuei querendo ajudar. Arrumei, acho que se não foi 10, foram 9 internações de UTI. No dia seguinte, corri atrás, fiquei me dedicando a isso. Eu fui em contato com o Mário Aparecido, com o Mário de Freitas. E a gente poderia continuar nessa luta. Como eu posso continuar agora também. É uma questão deles me solicitar, ou a mim ou a qualquer outra pessoa do Estado, da Saúde. A Secretaria de Estado da Saúde. Depois daquele episódio, nunca houve o contato do prefeito ou alguém... Não, ele não quis ter o contato na hora comigo ali, presencial, pô. Presencial. Mas eu vou te falar, Dilson, se ele me procurasse hoje e quisesse ajuda, eu ajudaria, porque, sabe, é uma questão humanitária, são vidas que estão em jogo. Você não pode ficar tratando as questões pessoais e políticas num campo desse, né, que é um campo da vida, de pessoas que estão morrendo, sabe? Não tem esse cabimento, né? Se ele procurasse hoje, eu ajudaria do mesmo jeito. Minha outra pergunta é em relação às obras. O senhor deixou, uma já paralisou lá da UBS, salvo engano, uma já está com a data de entrega atrasada. O senhor, salvo engano, disse que seria a UBS ali no Jardim Record, Trianon, Record. Trianon. Perdão. Seria em março a entrega, o mês já foi. Como é que o senhor vê essa paralisação de obra, não entrega? O senhor entende que isso é uma preocupação, isso é de atrasos? O que eu acho é o seguinte,
essas obras tinham um cronograma. Essas obras são oriundas de um recurso que nós obtivemos através de um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. E existe um cronograma para ser obedecido. Como eles vão resolver isso, não sei. E no caso específico da UBS Laguna, que o prefeito atual ele alega irregularidades na construção daquela UBS. Ele precisa provar as irregularidades. Se houveram irregularidades, ele tinha que ter tomado providências. Eu não vi nada disso. E outra coisa, essas obras, elas são acompanhadas por engenheiros da prefeitura também. Não é engenheiro livre nomeado, não, que era do meu governo, é engenheiro de carreira. Quem acompanha essa obra é um engenheiro de carreira da prefeitura. E ele não assina nada de bobeira, não, porque é o nome dele que vai e ele que é o responsável sobre aquela obra. Entendeu? Então, não tinha nada disso, não. E se tem, prova. E se tem risco, derruba. E prova, derruba aí no Ministério Público, faz o derruba, não é isso? Se está errado, não vi nada disso. Não vi nada disso. Eu acho que isso também foi uma politização. A minha opinião também foi uma das politizações. Dinheiro tem, a obra estava lá, era tocar a obra. Não sei por que pararam. Eu não sei, a obra do novo centro lá de reabilitação em frente ao antigo ali está sendo tocada? Tá, eu não estou acompanhando. Os paredes já estão sendo tocadas. Não, estão ótimo. Da mulher também parece ali. Da mulher também. O complexo da mulher também eu vejo que já está avançando. O complexo da mulher voltou também. Aliás, o complexo da mulher é dinheiro de emenda da Analice. É dinheiro de emenda da Analice, assim como aqui o Parque das Hortênsias, Escola de Artes. Está aqui um dos responsáveis por aquele projeto, que é o Bressan. Eu não sei, também está tocando a Escola de Artes também. E também 3 milhões, né? 3 milhões e 700. Quase 3 milhões e 800. Que também foi emenda da Analice. Que, aliás, eu até falei para a Analice, eu acho que você deve visitar as obras, que é um dinheiro que você destinou e você tem que estar olhando, né? Também é obrigação dela fiscalizar isso, está sendo realizada, né? Porque é um dinheiro que ela destinou para a cidade. Responsabilidade dela também.